Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui e mais um vídeo aí falando do Bahia, do Esquadrão. Bahia conseguiu um grande resultado ontem, né, lá na Bolívia, 1-1 com o The Strongest, gol do William José. E nesse vídeo nós estaremos trazendo aí o Eugênio, o Abel Neto, e eles deram a letra, mandaram o papo aí. Na volta, Fonte Nova lotada, vai ser amasso. Bahia vai amassar na Fonte Nova lotada na partida que vem. Quem quiser ingresso, não tem mais ingresso. Vai ter que assistir o jogo pela televisão. Deixa o seu comentário aí no vídeo, é muito importante aí. Participa com a gente. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Vamos para o vídeo, fica até o final. No final eu estarei falando mais do Bahia. Um pouquinho mais lento, o time se comportar de uma maneira até aguardando um pouco mais, porque o Bahia por vezes precisou atacar muito rápido e voltar muito rápido. Mas aproveitou muito essas oportunidades antes de ter um jogador a mais e principalmente depois que teve um jogador a mais. O grande problema foi, de fato, o que já acontecia na temporada passada, né? Marcar os gols, esse aproveitamento, de fato, das oportunidades criadas. O Bahia ontem pecou muito nas finalizações claríssimas. A gente está vendo aí o lance da expulsão, né? Agora, nesse momento, que o árbitro está muito próximo, de frente, feia, horrível. Né? Olha isso, horrível. Olha isso. Nossa Senhora. Podia ter sido uma fratura exposta isso aí, né? Você tira o jogador de atividade durante muito tempo, esse tipo de lance. Foi muita sorte. De fato, o Gilberto até pode ter condicionado um pouquinho depois o jogo dele, né? Trabalhou muito por dentro enquanto esteve em campo. O Ceni até falou sobre isso. Mas foi um Bahia muito corajoso, assim, muito corajoso, com muita qualidade, esse controle da bola. Mas, de fato, faltou aproveitar melhor as oportunidades. Em cima de tudo isso que a Mari colocou, e do que a gente viu ali na tela, 21 finalizações, 9 certas do Bahia. Esse é um lado muito positivo, ainda mais jogando na altitude de La Paz. O lado para trazer preocupação ou negativo é que 21 finalizações, 9 certas e só um gol, professor. Não se perde tanto gol, né? Aliás, se o Bahia não perdesse tanto gol desde o ano passado, inclusive em jogos pesados, lembro aqui de cara de Flamengo, São Paulo e Palmeiras, 3 jogos em que o Bahia perdeu. Tem um jogo com São Paulo e Salvador, que a Bahia acaba perdendo de 3-0, perdendo um monte de gol com o Palmeiras em São Paulo, jogo que conseguiu ter mais posse de bola que o Flamengo no Maracanã. E o danado do gol, olha, esse lance... É o Ademir, né? Do Ademir, né? Olha só. Ele parece que em vez de chutar, ele passa a bola pro cara. Em futebol, em geral, já não se pode perder tanto gol. Em Libertadores, então, esses jogos que o fio vira de uma maneira... Isso aconteceu na hora que o Bahia toma o gol, né? O Bahia perde 3 vezes a chance de gol e no contra-ataque acaba sofrendo mais do que deveria. O lado bom é esse. Quando o Bahia começa em cima do Strongest, a grande pergunta é, vai aguentar até quando? E o gol não sai. O time acaba ficando com um homem a mais, isso facilita, inclusive, o aspecto do fôlego, porque o Bahia acaba o jogo finalizando a gol. Um dos últimos lances, ainda o Lúcio, chutando a gol, o Bahia presente, mas precisa resolver essa questão. Ontem se falava muito, meu filho, o Daniel, falou assim, em Salvador vai ser uns 3-0, vai ser uns 3-0 se acertar. Eu tô com o Daniel. Retângulo. Se chutaram 21 bolas no gol, 21 finalizações, 9 no gol em La Paz, quantas serão em Salvador? Então, se juntar 21 em Salvador, acertar uma em 7, faz os 3-0. Da tela que a gente mostrou lá, tinha Grêmio do ano passado e Fluminense do ano retrasado, né? O Grêmio do ano passado perde de 2-0 e depois devolve 4. Então, de fato, o The Strongest se aproveita muito o fator casa para tentar fazer os seus resultados, porque como visitante é péssimo. Eugênio Leal, sua análise, sua visão desse empate do Bahia. Gostei muito do que vi do Bahia. É uma postura muito corajosa, jogando fora de casa. Muita gente, aliás, a gente discutia isso aqui ontem, a Mari não estava, era o Breiler, né? E a gente lembrava, por exemplo, daquela vitória do Internacional, né? 1-0, mas aquele jogo foi um jogo que o Inter ficou retrancadinho ali atrás, arrumou um contra-ataque. Aquele foi contra o Bolívar? Foi contra o Strongest? Agora não me lembro. Foi Bolívar, né? Mas foi em La Paz. Mas foi em La Paz. Foi contra o Bolívar.
Foi contra o Bolívar. Mas ontem foi diferente, porque o Bahia, desde o primeiro minuto, e isso não foi em função da expulsão do Ursino, porque desde o primeiro minuto, o Bahia foi para o jogo. Né? E até, assim, naquele início a gente olhava, nossa, mas vai aguentar? E ontem o debate era o que fazer nesse jogo, de que forma atuar. E eu dizia, olha, a melhor forma não é dar a bola para o Strongest. Porque se você der a bola para o Strongest, você vai ficar o tempo inteiro lá atrás, dando chance a eles de arriscarem chutes, cruzamentos. Eles tentaram vários cruzamentos. E uma hora a casa cai. E o Bahia decidiu jogar a bola. Jogar a bola do jeito dele. E ele consegue controlar boa parte do jogo. É claro que depois isso é facilitado pela superioridade numérica, mas jogar a bola tendo a troca de passes como a sua base. É um time que se posiciona no campo, ele não gastou energia, ele não saiu correndo desordenadamente, ele se posicionou e começou a trocar passes, e em cima da troca de passes ele foi gerando as jogadas. Então, vejo muito mérito da postura do Bahia no jogo. O Bahia com novidades táticas em relação ao ano passado, no posicionamento de seus jogadores. Já foi dito aqui, né? Inicialmente, era uma espécie de 4-5-1, com a linha de defesa tendo na parte, quando o time era atacado, né? O Gilberto voltava para a linha de defesa e o meio-campo tinha o Caio Alexandre com, ao lado dele, pela direita o Everton Ribeiro e pela esquerda o Jean Lucas. Quando o Bahia ia para o ataque, ele segurava 3 zagueiros, né? Os 2 zagueiros e o Minho, que estava jogando como Mingo, né? Mingo. Estava jogando de lateral esquerdo, ele vinha para fechar uma linha de 3. E aí subia o Gilberto para o meio de campo, o Gilberto ficava ao lado do Caio Alexandre como 2 volantes, enquanto o Everton Ribeiro e o Jean Lucas viravam meias. Então ele fazia uma espécie de quadrado no meio de campo, né, com os 2 jogadores abertos, um de cada lado, né, o Ademir pela direita e o Pulga pela esquerda, e depois centralizado o Lúcio. No segundo tempo ele avançou um pouco mais, porque ele abre mão de um jogador que ficava na marcação no meio de campo para colocar o William José. Falou, vou para cima. Até porque estava perdendo o jogo. Mas não é assim um vou para cima desordenado. Não, é dentro desse sistema aqui, vai funcionar dessa forma. Continuam os 3 zagueiros, né? Aí ele libera o Juba para fazer o lado esquerdo, que o Juba entra no intervalo, tirando o Gilberto. Continuam 3 zagueiros. Juba de um lado, o Pulga vai para a direita, o William José dentro da área junto com o Lúcio, e depois ele coloca os volantes novos que dão um outro gás à equipe. No caso, um deles o Cauli, que participa da jogada do gol. Então, foi um time corajoso o tempo inteiro, jogando bola, botando a bola no chão. E o gol, é claro, essa falta de eficácia é uma questão, sempre. Só que a gente precisa também tirar ali um pouco da questão da altitude. Eu acho que teve alguma vantagem pelo fato dos Strongest não estarem em ritmo de competição, não começou ainda o campeonato boliviano. A própria torcida não compareceu em grande número ao estádio. E o jogo de volta, a tendência é uma vitória tranquila do Bahia na Fonte Nova. Está aqui no nosso telão, lindo escudo do Esporte Clube Bahia, com Everton Ribeiro e também o William José. O Bahia, que obviamente ainda tem o jogo de volta, mas vai passar e vai enfrentar Nublense ou Boston River na próxima fase. Basta jogar sério em Salvador, que vai amassar o Strongest. Na Fonte Nova... Certo ou estou errado? Tem toda a razão, Abel. Muito obrigado. Na Fonte Nova me lembra uma música dos tempos de Beijoca, Sapatão, Baiaco, que a torcida cantasse na Fonte Nova, de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta. Pensei que era Tieta que você ia cantar. Rápido! Sido ali, origem da virada do Bahia. O William José entrou muito bem, né? 3 gols em 5 jogos, vira uma opção muito importante para o Rogério Ceni, o atacante recém-chegado da Espanha. E a gente ia falar sobre um sabor amargo, a gente pensando, o que vamos tratar, né? A gente até vai botar o sabor amargo entre aspas, e você, de certa forma, já respondeu, né? Não, apesar de ter jogado melhor e saído com empate, o sabor é doce, né? É favorito? Muito favorito o Bahia para a volta? É favorito. Diria que foi um sabor agridoce, né? Poderia ter sido melhor, mas não necessariamente é para se lamentar o resultado. Porque a gente ouviu o Rogério Ceni falar, eu falei aqui do planejamento do Bahia, falei inclusive da execução do jogo, né? Taticamente falando, que acabou sendo
algo que surpreendeu, inclusive, o Antônio Carlos Zago, porque o Bahia começou a partida pressionando, jogando no ataque, criando oportunidades, e o Bahia até esperava na Bolívia enfrentar o Strongest jogando nos primeiros 10, 15 minutos, pressionando, chutando de fora da área. Os goleiros foram antes por isso também. Estatisticamente, os times bolivianos, quando jogam na altitude, eles costumam nos primeiros 15 minutos pressionarem mais, justamente para tentar decidir o jogo cedo. O Bahia fez o contrário, usou o antídoto, o que eles normalmente usam, né? E isso acabou funcionando muito bem. O Bahia tomou um gol de contra-ataque, o lance foi revisado, inclusive, mas depois que acabou sofrendo o gol, sofreu poucos sustos. É bem verdade que na reta final do jogo teve aquela pressão toda do time da casa, mas foi um time que conseguiu o empate e poderia ter saído com um resultado melhor. Poderia ter saído com um resultado melhor porque ainda comete os mesmos erros que cometeu ano passado. Na finalização das jogadas. É um time que produz muito, mas que faz menos gols do que produz, muito menos. Porque tem time que cria 10, 15, 20 oportunidades, coloca 3, 4 no fundo das redes. O Bahia fez isso no Campeonato Baiano contra o Colo-Colo, fez isso na Copa do Nordeste contra o América de Natal, criou muito contra o Strongest, mas não conseguiu fazer pelo menos 2 gols para vencer o jogo. E Edu, um detalhe muito rápido. É o primeiro jogo do Bahia em Libertadores depois de 36 anos. É um cenário diferente, arbitragem diferente, o cenário é totalmente diferente, então isso também pode ser colocado na conta. O criar, né? A gente viu o Rogério Ceni em outro momento da entrevista, ele fala que a criação do Cauli foi fundamental para achar o gol, né? O Cauli é um jogador elogiado pelo Rogério Ceni, mas que ele diz, tem que também se empenhar mais fisicamente e ajudar mais na marcação, mas ele, na jogada do gol, o Cauli foi o cara, né? Amanhã tem mais Brasil em campo na Libertadores. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal do YouTube da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição do vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o empate do Bahia. Ótimo empate, porque agora joga por uma vitória na Fonte Nova lotada. Tricolor vai passar de fase, a torcida vai comemorar. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.